Já pararam para pensar por que o preço de uma passagem de avião ou de um produto importado parece mudar do nada? Ou como uma crise do outro lado do mundo pode, de repente, fazer o nosso dinheiro valer menos? Bom, a resposta para tudo isso está numa espécie de guerra. Uma guerra silenciosa que já dura mais de 150 anos. É a guerra pelo dinheiro. E essa é a história de como essa batalha moldou o mundo que a gente conhece. Uma saga de impérios que nasceram e morreram, de crises que abalaram continentes e hoje de uma corrida tecnológica decidida em bilionésimos de segundo. No fundo, é a história que define o valor de tudo. E no centro de toda essa história, de toda a economia global, existe um dilema. Um quebra-cabeça que, na verdade, nunca foi resolvido por completo por nenhuma nação. Os economistas chamam isso de trindade impossível. Funciona assim. Imagina que um governo queira ter três coisas ao mesmo tempo. Primeiro, uma moeda estável com um câmbio fixo. Segundo, liberdade total para o dinheiro entrar e sair do país. E terceiro, controle sobre a própria taxa de juros, para poder aquecer ou esfriar a economia quando precisar. O problema? Ele só pode escolher duas dessas três coisas, sempre. E toda a história do câmbio é basicamente a crônica das tentativas de contornar esse trilema. A primeira grande tentativa de colocar ordem nesse sistema global nos leva lá para o finalzinho do século XIX. Um período que muita gente lembra como uma era de ouro, literalmente. A era do padrão ouro. A ideia era até que bem simples e parecia genial. O valor de cada moeda, a libra, o franco, o marco, era diretamente ligado a uma quantidade específica de ouro. Isso criava um sistema de câmbio fixo e, em tese, super previsível. A beleza dessa teoria era que ela parecia funcionar sozinha, quase como mágica. O filósofo David Hume descreveu isso como um piloto automático para a economia mundial. Pensem numa balança. Se um país, digamos a Inglaterra, vendesse muito para o resto do mundo, o que acontecia? Entrava mais ouro no país. Esse ouro extra em circulação fazia os preços das coisas subirem. Com os produtos ingleses mais caros, as exportações caíam e, ao mesmo tempo, ficava mais barato importar. E pronto, a balança comercial se reequilibrava sozinha. Era uma ideia perfeita no papel, sem precisar de ninguém no governo se metendo. Só que a realidade, como quase sempre, era bem mais complicada. Aquele tal piloto automático, na verdade, tinha um piloto, e um piloto bem ativo, o Banco da Inglaterra. Ele era o maestro dessa orquestra global, e a música que ele tocava era bem dura para alguns países. O sistema tinha um problema crônico. A conta do ajuste sempre caía no colo dos países mais fracos, os devedores. Para não perderem seu ouro, eles eram obrigados a subir os juros, o que gerava recessão, desemprego, um custo social altíssimo. Ou seja, a estabilidade da moeda era garantida, mas às custas do sofrimento dos trabalhadores. Eram as algemas douradas. E essa ordem, que já era frágil, não sobreviveu ao maior terremoto do século XX. A Primeira Guerra Mundial simplesmente explodiu o sistema. Para financiar a carnificina, os países largaram o ouro de mão e começaram a imprimir dinheiro como se não houvesse amanhã. As algemas douradas foram quebradas. E o resultado? O mundo mergulhou em décadas de um caos monetário completo, uma verdadeira idade das trevas para a economia global. No meio desse caos, tentar voltar ao mundo de antes foi um desastre. E talvez o erro mais simbólico tenha sido de Winston Churchill em 1925. No gesto de pura nostalgia do Império Britânico, ele decidiu que a libra esterlina deveria voltar a valer o mesmo que valia em ouro antes da guerra, como se nada tivesse acontecido. Só que o mundo era outro. Essa decisão deixou a libra supervalorizada. Os produtos britânicos ficaram caríssimos, ninguém comprava, as exportações despencaram, as fábricas fecharam e o Reino Unido foi jogado numa crise brutal de desemprego. Tudo isso para defender um símbolo de um passado que não existia mais. Sem uma regra comum, como o ouro, a cooperação internacional foi para o espaço. E aí virou cada um por si. Os países adotaram uma estratégia que ficou conhecida por um nome bem sugestivo: empobrecer o vizinho. A lógica era meio perversa. Para resolver o meu problema de desemprego, eu desvalorizo a minha moeda. Meus produtos ficam mais baratos, eu exporto mais e, na prática, exporto o meu desemprego para o meu vizinho. O problema? Todo mundo teve a mesma ideia ao mesmo tempo. O que se viu foi uma guerra cambial, uma espiral de desvalorizações e barreiras comerciais que travou o comércio mundial e fez a Grande Depressão ser ainda mais profunda e dolorosa. E foi das cinzas da Segunda Guerra Mundial que surgiu uma nova tentativa de ordem. Em 1944, numa pequena cidade americana chamada Bretton Woods, os líderes das potências aliadas se reuniram para desenhar um sistema financeiro totalmente novo. Um sistema feito para evitar o caos do passado. E no centro dele
Não estaria mais o ouro, mas sim uma nova majestade, o dólar. Bretton Woods foi uma nova e sofisticada tentativa de resolver a tal trindade impossível. A meta era juntar o melhor de dois mundos, a estabilidade do padrão ouro, mas com a flexibilidade necessária para evitar aquelas recessões terríveis. A solução foi muito engenhosa. O dólar americano seria a única moeda diretamente ligada ao ouro. Todas as outras moedas do mundo teriam o seu valor fixado em relação ao dólar. Era um sistema de câmbio fixo, mas com uma válvula de escape. Se um país entrasse numa crise muito grave, ele poderia, com a bênção do recém-criado FMI, desvalorizar sua moeda. Era a disciplina do sistema antigo, com um toque de pragmatismo. O sistema funcionou muito bem por umas 2 décadas, só que ele já nasceu com uma falha de projeto, uma contradição fatal. Foi um economista chamado Robert Triffin que sacou isso. O dilema de Triffin é o seguinte: para o comércio mundial crescer, o mundo precisava de cada vez mais dólares. E para fornecer esses dólares, os Estados Unidos precisavam gastar mais do que arrecadavam, tendo déficits comerciais. Só que, quanto mais dólares circulavam pelo mundo, menos as pessoas acreditavam que os Estados Unidos tinham ouro suficiente para converter todo aquele dinheiro. Era um paradoxo. O sistema precisava de algo que, ao mesmo tempo, o destruiria. E essa contradição começou a se tornar realidade. Nos anos 60, os Estados Unidos, bancando a Guerra do Vietnã e enormes programas sociais, começaram a inundar o mundo de dólares. E aí, países mais desconfiados, como a França do General de Gaulle, começaram a bater na porta do Tesouro americano e falar: ok, muito bonito esse seu dólar, mas eu quero meu ouro de volta. A corrida ao ouro tinha começado. A pressão ficou insustentável. E aí, numa noite de domingo, 15 de agosto de 1971, o presidente Richard Nixon foi à televisão e deu um choque no mundo. Ele anunciou que os Estados Unidos estavam unilateralmente fechando a janela do ouro. A promessa que segurava todo o sistema financeiro mundial tinha sido rasgada. A era de Bretton Woods tinha acabado. E com isso, o mundo entrou em um território completamente novo. Pela primeira vez na história moderna, não existia mais âncora nenhuma. O valor do dinheiro seria decidido, a partir de então, puramente pelas forças de oferta e demanda no mercado. Muitos economistas celebraram. Acharam que, finalmente, o mercado se ajustaria de forma suave e eficiente. Mas a realidade seria bem mais turbulenta. Um exemplo disso veio logo no começo dos anos 80. Uma combinação de juros altíssimos nos Estados Unidos para combater a inflação, junto com grandes cortes de impostos, atraiu uma avalanche de capital para o país. O resultado? O dólar disparou. Ele se valorizou mais de 44% em apenas 5 anos. Esse superdólar, como ficou conhecido, esmagou a indústria americana, que não conseguia mais competir e quase iniciou uma nova guerra comercial. A situação ficou tão grave que uma coisa que nunca tinha acontecido antes aconteceu. Em total segredo, os ministros da Fazenda das 5 maiores economias do mundo se encontraram no Hotel Plaza, em Nova York. E de lá saiu um comunicado histórico. Uma declaração coordenada de que o dólar estava forte demais e que eles iriam agir juntos para derrubar o valor da moeda. Foi basicamente uma conspiração de governos para manipular o livre mercado. E funcionou. De forma espetacular. O dólar despencou nos anos seguintes. E, enquanto toda essa briga de gigantes acontecia lá fora, o Brasil travava sua própria guerra. Uma batalha desesperada e muito particular contra o monstro, a inflação. Aqui a gente tentou de tudo. Inventamos o crawling peg, um sistema engenhoso de desvalorizar a moeda um pouquinho todo dia, só para a indústria conseguir exportar. Lançamos planos de choque, como o Plano Cruzado, que congelou o câmbio para tentar segurar os preços, mas nada funcionava. Cada tentativa falhava e só empurrava o país mais fundo no abismo da hiperinflação. Aquela época maluca em que os preços no supermercado mudavam de manhã para tarde. A saída desse labirinto só veio com uma das estratégias mais criativas e brilhantes da história econômica mundial: o Plano Real. A sacada foi genial. Antes de lançar a moeda nova, o governo criou uma moeda virtual, a URV, que era basicamente o dólar. Todos os preços da economia foram convertidos para essa unidade, que era estável. E quando o real finalmente nasceu, ele simplesmente substituiu a URV, 1 para 1. A âncora no dólar funcionou e a inflação foi derrotada. Anos mais tarde, em 1999, essa âncora se provou rígida demais e o Brasil finalmente adotou o câmbio flutuante, encerrando sua longa jornada em busca da estabilidade. E isso tudo nos traz para o campo de batalha de hoje. E podem esquecer o ouro, os acordos secretos em hotéis. A guerra pelo dinheiro hoje é travada numa arena completamente diferente. Uma arena feita de cabos de fibra ótica,
onde a vitória é decidida na velocidade da luz. Olha, a transformação é absoluta. O mercado de câmbio, que antes era um clube de cavalheiros baseado em telefonemas ou almoços de negócios e confiança mútua, hoje é um ecossistema frio, anônimo, dominado por algoritmos. A geografia física virou uma arma. Empresas gastam fortunas para instalar seus computadores a poucos metros dos servidores da bolsa só para ganhar uma vantagem de alguns nanosegundos. Nesse novo mundo, velocidade não é só uma vantagem, velocidade é tudo. Esta tabela mostra bem a revolução. O tempo de uma transação foi de minutos para nanosegundos, 1 bilionésimo de segundo. Mas a mudança mais radical foi nos jogadores. Os grandes bancos que mandaram nesse mercado por mais de um século, hoje estão sendo superados por um novo tipo de competidor, os chamados provedores de liquidez não bancários. O nome é complicado, mas pensem neles como empresas de altíssima tecnologia que usam algoritmos e um poder computacional absurdo para comprar e vender moedas numa velocidade que nenhum ser humano jamais conseguiria acompanhar. E o ponto é que esse novo ecossistema tem seus próprios perigos. Em tempos de paz, esses robôs de alta frequência são ótimos, eles estão sempre lá dispostos a comprar e vender. Mas, no primeiro sinal de pânico, eles fazem o que foram programados para fazer. Eles somem, desaparecem do mercado. A liquidez evapora num instante, causando quedas de preço violentíssimas e instantâneas. São os famosos flash crashes. E o mais irônico é que a ascensão dessas empresas foi em parte acelerada pelas regras criadas depois da crise de 2008, que tornaram mais caro para os bancos correrem riscos e acabaram abrindo a porta para esses novos e velozes predadores. Quando a gente olha para esses 150 anos de história, o que vemos é um grande pêndulo. Um pêndulo que oscila, sem parar, entre a disciplina rígida de um sistema de regras, como o padrão ouro, e a liberdade caótica dos mercados flutuantes. Hoje, com o surgimento das moedas digitais, das blockchains, e com um mundo que parece cada vez mais dividido, a grande pergunta que fica é: para que lado esse pêndulo vai balançar agora? A guerra pelo dinheiro, que tudo indica, está longe de terminar.